Ela devolveu uma carteira perdida sem tirar um centavo, sem saber que o dono era um jovem milionário que encontraria o amor na honestidade dela. Já jantou? E não me diga que foi miojo de novo, disse Clara, segurando o celular com o ombro enquanto equilibrava sua bolsa ao sair da livraria. O sol do fim de tarde derramava seu brilho dourado pela calçada, projetando sombras longas e esticadas. A voz do irmão mais novo veio do outro lado da linha, levemente abafada pelo barulho do trânsito. Calma, mana, comi o sanduíche. Mais ou menos conta, né? Clara revirou os olhos, sorrindo apesar do cansaço. Isso não é comida de verdade, Jaime. Você não é minha mãe, ele brincou. Depois completou. Mas sério, não passa pela Rua 9, já tá escurecendo. Eu vou ficar bem, é mais rápido e meus pés estão me matando. Só toma cuidado, tá? Clara não respondeu de imediato. Levantou os olhos para o céu, que começava a escurecer. Tons de laranja e lilás se misturando sobre a cidade. Sobre a cidade. Mais um turno longo, mais um dia mal conseguindo sobreviver. Tá bom, respondeu baixinho. Falo com você depois. Ela desligou e guardou o celular no bolso do casaco. A livraria ficava a 2 ônibus e uma caminhada de 10 minutos de casa, mas ela já estava acostumada à rotina. Pernas cansadas, ombros doloridos, silêncio. Virando na rua mais tranquila, ajustou o cachecol e continuou andando, suas botas batendo suave no concreto. O vento começava a soprar mais forte, arrastando papéis e folhas secas pela calçada. Foi então que ela viu uma carteira de couro preta caída perto da beirada da calçada, meio escondida por um jornal úmido. Ela diminuiu o passo, franziu a testa e olhou em volta. Ninguém, nenhuma alma na rua, nem corredores, nem donos de cachorros. Só ela, a luz do entardecer e a carteira perdida. Com cautela, ela a pegou. O couro era macio e caro. Definitivamente não era algo que se comprava em promoção. Abriu devagar. Dinheiro. Muito dinheiro. Notas de 50 e 100 reais dobradas com capricho. Um cartão de crédito preto. Ela reconheceu o modelo de um blog de finanças, exclusivo para clientes ultra ricos. Um documento de identidade. Nome: Gabriel C. Monteiro. Ela olhou para o nome. Parecia familiar, embora não soubesse exatamente de onde. Um cartão de visitas atrás da identidade dizia Monteiro Inovações. Sem número de telefone, apenas um e-mail e o endereço de um escritório no centro. Clara soltou o ar devagar. O peso da carteira em sua mão agora parecia mais pesado que o conteúdo. Sentou-se em um banco ali perto, o coração batendo mais rápido. A rua permanecia em silêncio, como se observasse a decisão que ela estava prestes a tomar. Ela já tinha estado naquele lugar antes, não com uma carteira, mas com um dilema moral. E o que ela tinha ganhado por sempre fazer a coisa certa? Um ex-namorado que roubou suas economias e sumiu? Uma colega de trabalho que levou crédito por suas ideias? Um mundo que virava o rosto sempre que alguém tentava fazer o bem. Seus dedos apertaram a carteira com mais força. Ninguém viu ela pegar. Ninguém saberia se ela ficasse com uma parte. Só um pouco. Olhou para o dinheiro de novo. Depois, fechou a carteira com firmeza. Isso não é quem eu sou, murmurou. Ela não era ingênua, não era mártir. Estava cansada. Cansada de ser boa num mundo que não se importava. Mas mesmo assim, não suportava a ideia de roubar. Fazer o certo não era sobre ser notada. Era sobre conseguir encarar o espelho no fim do dia. Com a carteira apertada contra o peito, levantou-se e voltou a andar, agora mais rápido, como se o arrependimento pudesse alcançá-la. De volta ao pequeno apartamento, um terceiro andar sem elevador com cheiro de livros e canela,
Ela largou a bolsa e ligou o notebook. Colocou a carteira sobre a mesa como se ela fosse explodir. Digitou Gabriel C. Monteiro na barra de pesquisa e esperou. Os resultados surgiram imediatamente. Empresário. A fazer as coisas em silêncio, com cuidado e dedicação. Ainda não tinha notado sua presença. Gabriel ajustou a expressão, segurando o impulso de se apresentar como Gabriel Figueira, CEO. Ele não estava ali como empresário. Estava apenas como um homem com uma pergunta e uma curiosidade que só crescia. Caminhou até uma estante próxima, fingindo olhar os títulos, até que finalmente ela o notou. "Posso te ajudar a encontrar alguma coisa?" perguntou Clara, com um sorriso educado, porém neutro. Gabriel se virou para ela. "Na verdade, estou procurando uma recomendação. Algo reflexivo, mas que não deprima demais." Clara inclinou a cabeça, pensando. "Ficção literária? Memórias? Poesia?" "Me surpreenda." Ela o observou por mais um instante. Então puxou um livro da estante e entregou a ele. Vestígios do Dia. É um livro silencioso, mas que permanece, meio como o arrependimento. Ele olhou a capa e depois para ela. "Essa é sua propaganda?" Ela deu de ombros. "Não sou muito boa em vender nada." "Percebi," ele disse com um leve sorriso no canto da boca. Houve uma pequena pausa. "Você não é daqui, né?" ela comentou, reparando no relógio sofisticado, no sapato elegante, no corte preciso do casaco. "Culpado. Uma viagem de negócios, mais ou menos," respondeu ele. Então, com mais cuidado. "Às vezes eu só gosto de entrar em lugares onde ninguém sabe quem eu sou." A expressão dela não mudou, mas a postura relaxou levemente. Isso é raro hoje em dia. "Você acha que o anonimato torna as pessoas mais honestas?" Ela pensou por um momento. Talvez, ou talvez só deixe elas mais corajosas. Gabriel bateu levemente o livro na palma da mão, observando-a. "Você acha que gente boa sempre termina por último?" Ela se surpreendeu. As sobrancelhas ergueram-se um pouco. "Por que tá perguntando isso?" "Digamos que alguém faz a coisa certa, mas ninguém agradece. Ninguém repara. Ainda valeu a pena?" Clara desviou o olhar por um instante, como se estivesse pesando alguma coisa por dentro. Depois respondeu com voz baixa. "Acho que a pergunta não é se vale a pena, é: você conseguiria conviver com você mesmo se não fizesse?" Gabriel ficou imóvel. Ela continuou, ainda mais suave. "Se machucar por fazer o certo, acontece. Eu sei, mas mentir para si mesmo ou enganar outra pessoa, esse tipo de ferida não some. Mesmo que ninguém veja." A chuva lá fora começou a cair mais forte, batendo nas janelas da frente com suavidade. A livraria pareceu menor de repente, mais íntima, mais segura. Gabriel limpou a garganta. "Você sempre fala com essa honestidade toda com estranhos?" "Tento falar do mesmo jeito com todo mundo." Clara respondeu. "Facilita a vida." Ele sorriu, e dessa vez o sorriso alcançou os olhos. Clara percebeu. E embora não sorrisse de volta, algo no olhar dela também suavizou. Só por um instante. Ela passou o livro no caixa, colocou num saquinho de papel e entregou. Sem pedir o nome dele, Gabriel hesitou na porta. Então se virou. "Obrigado pela recomendação." Clara apenas assentiu com um leve gesto de cabeça. "Sempre que quiser." Ele saiu na chuva, puxando o capuz do casaco azul. O livro estava sob o braço, mas o que ficou com ele de verdade não foi a história nas páginas. Foi o jeito como ela o olhou. Como se ele não fosse ninguém especial. E de alguma forma, isso fez dela a pessoa mais interessante que ele tinha conhecido em anos. Gabriel começou a aparecer com mais frequência. No começo, dizia a si mesmo que era por causa dos livros. Depois, talvez pela paz que o lugar trazia. Mas, na terceira visita da mesma semana, ele sabia a verdade. Ele vinha por ela. Clara nunca fazia cena por ele.
Não jogava charme, não tentava impressionar. Oferecia chá quando o movimento estava fraco, uma sugestão de leitura se ele demorasse, e de vez em quando, uma pergunta que o fazia pensar mais do que qualquer reunião de negócios. Você não parece o tipo que lê poesia, disse ela uma vez, entregando a ele um livro fininho da Mary Oliver. Gabriel sorriu. Tão óbvio assim? Recebeu ela, com um tom leve, quase provocadora. Mas talvez você seja justamente o tipo de pessoa que mais precisa. Ele não negou. Nas semanas seguintes, as conversas entre os dois se estenderam, às vezes sobre livros, às vezes sobre a vida. E de vez em quando a loja estava tranquila e a chuva batia nas janelas, algo mais profundo escapava no meio das palavras. Numa tarde fria, Gabriel estava sentado com ela à mesinha de madeira perto da vitrine da frente. Clara arrumava livros de capa dura com as mangas arregaçadas e uma mecha solta caindo sobre o rosto. Você parece sempre tão firme, ele disse, tomando um gole do chá de ervas que ela havia oferecido. Como se o mundo não te abalasse. Ela deu uma risadinha baixa, sem olhar para ele. Engraçado. Eu me sentia como se tivesse vivido num terremoto por anos. Gabriel inclinou a cabeça. O que aconteceu? Ela parou, com os dedos repousando sobre o dorso de um romance antigo. Eu fui noiva uma vez, disse simplesmente. Ele era carismático, inteligente, ótimo com palavras. Até que... Ele esvaziou minha conta 3 semanas antes do casamento. Disse que era para um negócio. Sumiu no dia seguinte. Silêncio entre eles. Eu perdi tudo. O dinheiro, a confiança, a direção. Ela continuou. Mas eu me prometi uma coisa. Não ia deixar isso me transformar em alguém amarga. Eu não podia controlar o que ele fez, mas podia controlar quem eu ia me tornar depois. Gabriel engoliu seco, a garganta apertada. Ela sorriu de leve, ainda sem olhar para ele. Não confio com facilidade hoje em dia, mas também não deixo que a dor dite os meus valores. Você decidiu mentir para ver se eu era real. Gabriel recuou, como se as palavras dela tivessem acertado em cheio. A voz de Clara saiu baixa, trincada de dor. Você foi a primeira pessoa que deixei se aproximar em anos, porque achei que era honesto, comum, seguro. Gabriel deu um passo cauteloso. Eu ainda sou eu, Clara. Ela encontrou o olhar dele cheio de confusão e mágoa. Mas você começou escondendo. Eu sei, e me arrependo de cada parte disso. Mas quando te vi, quando vi como você me tratava sem saber quem eu era, eu não quis perder aquilo. O silêncio caiu entre os dois. Então Clara sussurrou. Você tem medo das pessoas não serem verdadeiras com você. Então começa com algo que não é verdadeiro. Gabriel engoliu em seco. Eu errei. Ela não respondeu. Eu nunca esperei me importar tanto, ele confessou. Mas eu me importo. Com a sua voz, com seus pensamentos, o jeito que você entrega um livro como se ele pudesse salvar alguém. Clara piscou, mas o olhar continuava duro. Ele assentiu devagar, recuando um passo. Eu vou embora, mas precisava que você soubesse. Eu não entrei na sua vida como um projeto. Depois do café, caminharam até a biblioteca onde Clara era voluntária. Ela o apresentou à bibliotecária como "meu amigo que precisa aprender a sussurrar direito". Gabriel passou a próxima hora ajudando a organizar livros doados, espiando Clara quando ela não olhava, gravando o jeito como ela prendia o cabelo atrás da orelha ao ler os números de classificação. Na parte da tarde, foram até um abrigo infantil. Clara foi recebida com abraços e gritinhos. Gabriel, no começo, ficou intimidado, mas logo estava desenhando com uma garotinha tímida que só se comunicava por gestos. Ele fez ela rir com um gato desenhado horrivelmente. Ela deu a ele um adesivo em troca.
Mais tarde, sentados no meio-fio, comiam arroz grudento e milho assado, trocando histórias que não tinham sido editadas para entrevistas, nem maquiadas para parecer inspiradoras. Sempre achei que precisava ser impressionante, Gabriel disse com a voz baixa. O mais inteligente da sala, o mais rico, o mais no controle. E hoje? Clara perguntou. Ele olhou para ela com um sorriso suave. Hoje, eu só me sinto vivo. O sol começava a se pôr por trás dos telhados. Clara se recostou com as mãos no chão, o cabelo dourado pela luz do fim de tarde. Gabriel a observou por um longo momento. Sabe, disse ele com a voz rouca, você devolveu uma carteira, mas levou algo com você. Ela o olhou, surpresa. Levei o quê? Ele tocou levemente o peito. Esperança. Ela não respondeu de imediato, mas então sorriu. Um sorriso de verdade, daqueles que alcançam os cantos mais fechados do coração. E aquele sorriso parecia lar. Clara havia tirado os sapatos horas antes, lá dentro da loja. Estava cansada de receber os convidados, mas irradiava aquele brilho que só a felicidade consegue explicar. Seu vestido caía suave sobre o corpo, e as gotas de chuva começavam a formar pequenas constelações do tecido. Ela o viu e sorriu. Aquele tipo de sorriso que faz o mundo. Inclinar só um pouquinho. Gabriel deu um passo à frente. Depois se ajoelhou no velho degrau de pedra. O mesmo lugar onde meses antes Clara estivera parada, exausta, encharcada pela chuva, segurando uma carteira que poderia ter levado, mas escolheu devolver. Foi ali que, sem saber, ela mudou a vida dele. E agora seria o lugar onde ele pediria para passar o resto da vida ao lado dela. Ele levantou a caixinha. Eu não acertei tudo da primeira vez, disse, com a voz firme, apesar do vendaval de emoções por dentro. Comecei com silêncio, com muros, com medo. Mas tudo o que aprendi sobre o amor, aprendi com você. A mão de Clara cobriu a boca. Os olhos brilhavam por trás do véu de chuva. Você me devolveu muito mais que uma carteira, ele continuou. Me devolveu o encanto, a simplicidade, a esperança. Me mostrou que ser real não é ser fraco, que a honestidade ainda pode viver nesse mundo. Ele abriu o bilhete e ergueu para ela. E eu quis dizer cada palavra. Não sei ser perfeito, Clara. Mas, se puder começar de novo com você, quero passar a vida inteira aprendendo. As lágrimas surgiram, mas não era tristeza. Era tudo o que ela guardou por anos. Todas as decepções, as traições, todos os momentos em que achou que nunca seria o suficiente para alguém escolher ficar. E agora, ali, chuva caindo leve, um homem de joelhos, não porque ela se encaixava em algum molde, mas porque ela amou sem pedir nada em troca. Ela se ajoelhou também, segurou o rosto dele com as mãos. Não tenha mais medo de amar a pessoa errada, sussurrou com a voz embargada. Só tenho medo de ir embora da pessoa certa. Ele riu com a respiração entrecortada e a puxou para perto. As risadas se misturaram ao ritmo suave da chuva ao redor. No começo ninguém percebeu, mas aos poucos as pessoas começaram a se juntar ali. Rostos familiares da fundação, casais idosos de capa de chuva, crianças do abrigo com capas coloridas cobertas de adesivos, voluntários segurando livros sobre a cabeça para se proteger da garoa. Alguém começou a bater palmas, depois outro, e então todos. Não era alto, nem barulhento. Era um aplauso morno, gentil, que ecoava pelas paredes de tijolo e pelas calçadas molhadas. Uma celebração, não só de dois corações, mas do que eles representavam. Bondade sem recompensa, verdade sem filtros, amor sem condições. Gabriel beijou a testa dela, depois a mão. E por fim,
os lábios. A multidão comemorava, os guarda-chuvas esquecidos, a chuva batizando aquele momento como uma bênção. Atrás deles, a placa da livraria balançava ao vento, e acima, o céu se abriu só o bastante para deixar passar um fio de luz alaranjada, como se o pôr do sol quisesse segurar o dia por mais um instante. Um dia, alguém vai perguntar como a gente se conheceu. E o que você vai dizer? Ela perguntou. Que perdi algo que nem sabia que importava, respondeu ele com um sorriso. E encontrei alguém que me devolveu, junto com o meu coração. Clara sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. E você devolveu o meu também. E assim, num velho degrau, sob a chuva, em frente a uma pequena livraria cheia de grandes histórias, 2 corações prometeram escrever a sua própria, página por página. Às vezes, tudo que é preciso é um único ato de honestidade. Uma carteira devolvida, uma verdade dita, um coração aberto. Clara não esperava amor quando escolheu fazer o que era certo. E Gabriel não esperava cura quando decidiu seguir a luz dela. Mas num mundo que tantas vezes recompensa os gritos mais altos e as máscaras mais brilhantes, a história deles nos lembra que o amor verdadeiro começa assim, baixinho, com gentileza, com confiança. Com coragem de ser quem se é. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe